Olá, alunos, sejam bem-vindos para mais uma aula de filosofia. E a proposta para essa semana, como a gente está trabalhando aí a importância da participação política, a ideia de Estado, governo e tal, né? É uma espécie de uma filosofia política. Eu vou trabalhar aí 3 teorias, né, políticas que vão ser fortemente discutidas e pensadas aí ao longo aí da história da sociedade. E são elas: socialismo, anarquismo e liberalismo, né? Então, primeiramente, vamos tentar entender o que é Estado, né? Teorias do Estado tem que compreender primeiro o que é o conceito de Estado. Estado, para ficar bem claro aí para vocês, é um conjunto das instituições que administram um país. Ou seja, o Estado funciona segundo o ordenamento das leis, ou seja, ordenamento jurídico, que no Brasil, por exemplo, se concretiza por meio da Constituição Federal, né? Por meio de leis ordinárias, decretos, resoluções e portarias que revelam uma certa ordem legal e jurídica, né? Esse ordenamento jurídico tem como referência buscar uma convivência justa entre os cidadãos e suas diferentes demandas, né? E aí é interessante pensar, né? As diferenças entre proprietários e não proprietários, entre empregados e empregadores, recebeu, a primeira metade do século XIX, abordagens teóricas de caráter econômico e social que objetivavam, né, explicar as origens das diferenças econômicas e sociais. O próprio liberalismo, que é uma teoria social, o socialismo utópico e científico, e o anarquismo, né, vão expressar diferentes pontos de vista sobre os meios de produção capitalista e as condições de liberdade, né? Então essas 3 teorias vão, de certa forma, refletir como que a economia vai atuar em sociedade sobre o indivíduo, tá? Então eu começo a partir da teoria do anarquismo, né? Primeiramente é interessante perceber o que é anarquia, vem da onde, né? Então o anarquismo vem da palavra anarquia, que vem do grego e significa sem governante. E pode ser entendida de 2 formas: ausência de governo como falta, ou ausência de governo por este ser desnecessário, né? Ou seja, é aquela concepção que acredita que não precisa de ter um sistema que governe o homem, acreditando que o homem é capaz de se autogovernar, né? Então, para o anarquismo, né, o Estado, pela burocracia e pela força policial, suprime a liberdade e enfraquece o poder de decisão das pessoas. Então, para o anarquista, o governo não tem utilidade. A única utilidade dele é reprimir e oprimir a liberdade do homem. Por isso que eles são contra toda e qualquer forma de poder político, poder moral, poder religioso e tal. Qualquer sistema que controle o homem. Isso seria o anarquismo. É uma teoria bastante questionável aí, porque tem aquela questão: será que o homem é capaz de se autogovernar sem leis, sem regras, sem política, sem sistema sobre ele? Então aí são questões que a gente pode questionar aí ao longo das aulas. Socialismo é uma outra teoria também bastante interessante, que surge a partir do estudo da sociedade e como ela pode gerenciar aí as relações humanas. Então, de acordo com essa concepção, a sociedade poderia ser constituída... Não vai dar. De acordo, então, com essa teoria do socialismo, há uma concepção de que a sociedade poderia ser constituída de forma justa. Mas como que a sociedade seria constituída de forma justa? Para o socialismo, todos participando da produção e fruição dos bens, segundo suas capacidades e necessidades. Seria aquela ideia, né, de fazer com que todos fizessem parte igual na economia, na propriedade, né, onde não houvesse a possibilidade ou a brecha para haver injustiça. Seria dentro de uma concepção teórica nesse sentido, segundo suas capacidades e necessidades. Para tanto, né, seria necessário erradicar o quê? A ignorância, a propriedade privada, entre outros obstáculos para a construção de uma nova sociedade. Então aí vai esbarrar em vários princípios. Primeiro, como que vamos dentro da sociedade acabar com a ignorância, né? Sendo que a ignorância é algo relativo, né? Nós estamos sempre aprendendo alguma coisa. Se eu sempre estou aprendendo alguma coisa, quer dizer que em dado momento eu fui
ignorante sobre algo que eu não conhecia. Eu ignorava por não conhecer. Então, algo relativo aí. Propriedade privada também é outras questões que vai esbarrar na própria estrutura social, que por si só ela já não é igual, né? Mas é também uma teoria que busca amenizar as injustiças e trazer a ideia de uma sociedade justa, seria a teoria do socialismo. E a outra teoria é a do liberalismo, né? Que, como o próprio nome diz, o liberalismo seria a ideia de trazer ao homem maior liberdade vivendo em sociedade. Mas como que eu vou, vivendo em sociedade, ser livre? Para o liberalismo, o que vai trazer essa garantia de direitos, né, de poder político, de participar, e que esses direitos não violem o direito de cada um, é justamente a criação de leis. Por que a criação de leis? Porque é justamente as leis que vão frear o poder dos governantes. A lei, de certa forma, vai descentralizar o poder da mão de um governante só. A gente vai ter aqui dois representantes que vai nos ajudar a entender melhor o liberalismo, que é o John Locke, né, por um lado, e por outro Montesquieu. Montesquieu foi o primeiro, vamos dizer assim, o precursor da ideia de se criar poderes distintos, ou seja, dividir os poderes. De um lado, o judiciário, do outro, o executivo e do outro, o legislativo. Ou seja, quanto mais poderes existirem e que cada um deles tenha a sua soberania e autonomia, menos o poder vai estar centralizado na mão de um só. Ou seja, se eu descentralizo o poder da mão de um governante, eu vou amenizar, né, as possibilidades de que ele seja injusto e tirano para com o seu povo, né? Então, dentro dessa ideia, o liberalismo vai ter nas leis justamente a ferramenta pela qual vai fazer com que os direitos não sejam desrespeitados ou mesmo que um governante viole os direitos individuais de cada um, né? Então, para John Locke quanto para Montesquieu, é justamente as leis que vão estabelecer os limites do poder político, isto é, estabelecer os limites do poder de um governante. Ele jamais vai ultrapassar, ele não pode se julgar acima do bem e do mal, porque até mesmo o governante ele tem que observar e respeitar as leis, né? Então aí seria, então, alunos, a terceira teoria, o liberalismo. E a gente vai refletir sobre cada uma delas para a gente poder compreender, talvez, qual a forma mais coerente de pensar a política e por que que essas teorias, uma ou outra, às vezes, se torna quase que impossível aplicar na prática, né? Ou o anarquismo, ou o liberalismo, ou o socialismo. Por que que cada uma delas, em dado momento, tem a sua fragilidade enquanto possibilidade de se tornar real, né? Então, desde já agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.